O dólar ultrapassou a marca histórica de R$ 6,00 na quinta-feira passada, gerando grande preocupação no mercado financeiro. O aumento reflete uma reação negativa ao pacote fiscal do governo e à reforma do imposto de renda anunciados recentemente. Esse é o tema do BDC Economia de hoje. BDC Economia. Apoio Doma Capital, sua melhor assessoria. Para explicar melhor os efeitos que essa alta do dólar pode causar para a gente aqui no Brasil, eu converso com o Gabriel Correia, sócio cofundador da Doma Capital. Bom dia. Bom dia. Você já deixou a gente aqui preocupado nos bastidores, né? Como é que, de que forma, né, o pacote fiscal do governo anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aumentou, né, o valor do dólar? Piorou bastante. A gente já vinha vendo uma escalada do dólar justamente pelas questões fiscais pelas quais a gente passa. Eu acho que o que acabou dando esse boom e fez com que o dólar entrasse nos patamares que nunca tínhamos visto foi que o Haddad ele divulgou a questão do imposto de renda junto com um problema que já era grave, a gente já tinha medo, o pacote de gastos já ia ser mal interpretado, já ia ser mal visto. E ainda quando a gente coloca essa questão do aumento a isenção do imposto de renda, né, o aumento do valor para a isenção, isso corrobora a ideia de que a gente vai perder mais campo ainda, porque esse imposto vinha, era uma receita com a qual a gente contava, que o Haddad abriu mão, e aí ele ainda traz, sobretudo, um pacote de controle de custos não muito atrativo, e o dólar que já vinha sendo, as incertezas já vinham acontecendo, só terminou de atrapalhar o caminho, e assim, praticamente que era um terreno já mole e aí acabou terminando de amolecer. A eleição do Donald Trump também contribuiu para esse aumento? Sem dúvida, o Trump ele tem uma tese de governo expansionista. E a tendência é que lá eles expandam não os gastos, não as receitas, mas os gastos. Isso deve trazer um pouco de inflação para cima por lá. E a inflação é controlada com o aumento da taxa de juros. E faz com que os Estados Unidos sejam um país mais atrativo para o investimento. Junta-se a toda a incerteza que a gente vive aqui, que o mundo vive também, porque o mundo vive uma incerteza muito grande. E a tendência é que as pessoas procurem lugares mais seguros para investir. E esses lugares mais seguros, quando a gente lê lugares seguros, a gente entende Estados Unidos. Então a tendência é que o dinheiro vá muito para lá e ele saia daqui para ir para lá, as pessoas têm que vender a nossa moeda, têm que comprar o dólar e essa procura maior para o dólar e a diminuição da oferta do dólar aqui faz com que a moeda aumente. Vamos trazer para cá, para a vida de nós, né, mortais. Como que isso afeta diretamente? Porque a gente estava comentando aqui nos bastidores, não é só a questão da viagem, é de quem está aqui também. Não, sem dúvida. A viagem, ela fica mais cara num D0, mas para um segundo momento a gente tem muita coisa que é produzida no Brasil, mas que usa insumos ou que usa peças que vêm de fora. E obviamente o dólar aumentando, essas peças vão acabar ficando mais caras, isso é passado para o preço e aí o consumidor final vai sentir quando compra também. Então não só o investidor ele tem como diversificar, ele tem como de repente acabar se beneficiando até certo ponto com a alta do dólar, dependendo do que ele fizer com as carteiras. Mas quem consome não, quem consome já paga o preço na hora. Né? Mau momento para comprar dólar, né? Mau momento para comprar, assim, sempre é bom a gente ter a nossa reserva em dólar. Obviamente quem fez isso anteriormente se deu um pouco melhor. Mas se a gente pensar em diversificação, a gente sempre precisa ter um pouquinho de cada coisa. Então a tendência é que o dólar se mantenha mais alto, a gente não deve estar, quem comprar hoje não compra barato. Mas a gente também, assim, é uma questão de se vale o risco ou não vale o risco, porque não dá para saber se vai subir mais ou não. A gente não imaginava que o dólar bateria R$6, era um valor fora do que a gente conversava. Todo mundo de surpresa. Todo mundo de surpresa. O 5,50 já não foi muito comum, agora R$6 era um patamar ali que ninguém conversava e que não se tinha análise. Como é que está o mercado financeiro, questão de investimentos com esse cenário todo? Como eu disse anteriormente, quem tem essa diversificação em fundos ou em ativos que são do dólar, tem empresas brasileiras que têm um recebimento grande em dólar ou que tem muito ativo que está atrelado lá, alguma coisa que seja feita em dólar, essas empresas obviamente vão se beneficiar. Mas de um modo geral, a tendência é que o real perca valor e aí eu acho que o problema para os investimentos ficaria muito mais com a inflação e a taxa de juros, que a alta do dólar também influencia no fim das pontas, porque se os Estados Unidos passam a ser um país mais atrativo, o dinheiro sai daqui. E é esse dinheiro saindo daqui, então acho que é muito mais uma questão de um efeito colateral, a alta do dólar é muito mais um efeito colateral
do que a causa de fato do que acontece com os investimentos aqui. Gabriel, para a gente terminar, que orientação você deixa? O que esperar daqui para frente? Acho que teremos ainda um período longo de alta por conta das incertezas. Dificilmente o dólar vai arrefecer muito se os investidores não tiverem confiança de vir investir no Brasil. E o pacote de gastos, aliado a tudo que a gente já falou, as coisas sobre as quais a gente conversou aqui, na questão do controle das contas públicas, a tendência é que isso piore. Ninguém vê melhor a curto prazo, ninguém vê o governo lidando melhor com os gastos num prazo mais curto. Então, enquanto o nível de confiança do Brasil não aumentar muito, porque a gente precisa que o Brasil seja muito confiável, os países em desenvolvimento estão sofrendo como um todo, não é só o Brasil. Porque o Donald Trump trouxe uma solidez para o mercado americano com a qual a gente não contava se não fosse ele o escolhido. Então, se tem um país muito forte, muito grande, muito seguro, no qual as pessoas querem investir hoje porque as taxas não estão pequenas, as taxas lá estão altas também, para a gente que corre ali muito mais baixo, na nossa camada um pouco mais baixa, a gente precisa ser muito confiável para valer o investimento. E não é o nosso caso. Oh, meu Deus. Hoje foi difícil, hoje foi pesado esse BDC Economia. São tempos de vamos falar bastante disso ainda aqui. Oh, vamos ver se vai melhorando, né? Vamos na fé. Se Deus Vamos quiser, na fé. se Deus Vamos quiser. A gente é brasileiro. É, não é? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Esse foi o BDC Economia de hoje. BDC Economia. Apoio Doma Capital, sua melhor assessoria.